Educação Integral. Como garantir, além de mais tempo, um currículo de qualidade para crianças e adolescentes? Estava aberta a segunda mesa do dia. Toda vez que a gente pensa na crise escolar, as políticas elas se propõem a fazer mais escola, não é isso? Então, se a gente for olhar a crise atual no Brasil do ensino médio, em que você tem um debate que está sendo colocado aí justamente pelo fracasso da escola do ensino médio, o que se propõe? Se propõe aumentar de 2.400 horas para 4.200 horas o tempo que esses alunos vão ficar na escola. O que fazer com esses alunos? Isso já é um outro problema que a discussão ela começa a ficar um pouco embaçada. Outra questão que ela está posta da crise da escola é justamente a formação do professor, né? Então, como é que a gente forma o professor? O que ele tem que fazer na escola? Como é que ele vai trabalhar na escola? Etc, etc. Então, o currículo e o que o professor vai fazer na escola estão vinculados também à crise da escola. Então, acho que tem duas grandes questões aí que a gente tem que pensar e que as reformas atuais, sobretudo no ensino médio, têm retomado algumas proposições que foram feitas lá na 5692/71, que a gente poderia dizer, puxa, mas isso já tentaram e não deu certo. Outras coisas que a 5692/71 fez e que não estão sendo questionadas e que seria fundamental questionar é justamente essa relação entre a escola, o professor e a comunidade em que a escola está instalada. Então, na verdade, a gente reclama, o salário do professor é baixo, o salário do professor é baixo. Será que é esse o problema? Ou será que o problema fundamental do professor não é justamente ele não ter uma carreira dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, onde ele possa se identificar? Então, a gente tem dois desafios ainda hoje no Brasil. Conseguir escolas que, por meio dos seus conselhos, por meio das suas assembleias, por meio do convívio, consiga fazer com que os alunos possam exercitar e experienciar a formação política republicana que obedeça a regras impessoais que tenham um significado comum para todos. E, em segundo, uma pedagogia que, antes de dar conteúdo, forneça o espírito científico. Por meio do quê? Ensinar as pessoas a perguntarem, sair da doxa, sair do senso comum e trabalhar com a construção de objetos, porque são problemas para elas, e não respostas para elas apenas. Eu vou tentar assim, fazer uma relação entre as políticas de educação integral e como elas concorrem para a redução das desigualdades. Do ponto de vista da proposta político-pedagógica, eu vou falar sobre currículo e comunidade de aprendizagem. Afinal de contas, que currículo é esse, né, professora? Qual é o currículo que a gente tem que oferecer para as nossas crianças, adolescentes e jovens para que elas se desenvolvam integralmente? Existe um currículo que tem um valor maior do que o outro? Tem um saber, um conhecimento que vale mais do que o outro? O que a gente vê na escola, na universidade e nas organizações sociais também, é que a gente comete o equívoco de recortar o tempo e engavetar o conhecimento. Né? 50 minutos para isso, 40 minutos para aquilo, 2 minutos para isso, 10 minutos para aquilo. O que você está dizendo quando você destina um tempo diferente? Você está dizendo que tem um valor. Tem uma importância maior, que certos conhecimentos têm uma importância maior. E quando a gente fala desse currículo da base comum e o currículo da parte diversificada, as afirmações que a gente tem feito é que não é possível que esse currículo não converse. Mas para que esse currículo possa ser um currículo que promova o desenvolvimento integral de nossas crianças e adolescentes, é preciso que esse currículo tenha estabeleça uma relação com aquilo que a escola já faz, já oferta. Não é? Um segundo ponto, ainda da primeira camada, que é da proposta político-pedagógica, é a questão da comunidade de aprendizagem. Né? E acho que aí sim
a comunidade de aprendizagem ela pode concorrer para a história da redução das desigualdades. O que é a comunidade de aprendizagem? É fazer com que as instituições educacionais, quaisquer que sejam, nos territórios, elas estabeleçam convergências. Né? Como se potencializa as relações dessas organizações no território? Essas organizações recebem recursos públicos para ofertar boas oportunidades de aprendizagem para as nossas crianças e adolescentes. Então, do ponto de vista da proposta pedagógica, a questão do currículo e a questão da comunidade de aprendizagem é preciso ser mais debatida. Mas a questão central é quando que a política pública municipal vai chamar para si a responsabilidade pela implementação de políticas de educação integral. Essa costura, para que essas políticas, então, de educação, elas efetivamente concorram para a redução das desigualdades, só será possível se essas políticas estabelecerem convergências entre si. Né? Do nosso ponto de vista, não existe outra alternativa que garanta o sucesso dessas políticas do ponto de vista de reduzir as desigualdades se elas forem feitas isoladamente. A universidade, professora, a senhora falou muito bem, a nossa formação inicial, não só na educação física, que depois eu fui fazer a pedagogia, ela trabalha com respostas prontas que são manuais, que você tem que seguir. Então, com um pouco de rebeldia e com um pouco de sensibilidade, eu fui tentando entender o seguinte, desse jeito eu não vou conseguir dar o meu recado. Colocar a juventude no centro da discussão daquilo que diz interesse a eles é muito mais tranquilo. Por que nós, da escola, não conseguimos, num momento tão importante de capacidade produtiva desses jovens, haja vista esse processo de desocupação que começou a ser realizado hoje de manhã, de maneira muito violenta, e nas ETECs, e o que foi aquela quantidade de saraus, aquela quantidade de mensagens que a juventude passou do que deve ser a escola. O que estão fazendo com os jovens secundaristas no estado de São Paulo é um dos maiores crimes que já foram realizados na história da educação desse país. A educação sempre foi vista, talvez corretamente, como um fator de mobilidade social. Uma vez que ela é tão díspare, mais ou menos, a educação que é oferecida, ela acaba reforçando uma desigualdade em vez de resolvê-la. Se isso é verdade, e se há como reverter esse quadro. Eu acho que a escola, se ela conseguir estabelecer o seu princípio de formação de uma proposta de cultura equânime, que distribua equanimemente o conhecimento, que é o que eu estou chamando de espírito científico, claro que ela promove a melhoria da situação das pessoas. É óbvio que ela promove. Né? Claro que ela promove. Mas isso precisa ser feito seriamente. Não é com mais hora de escola, ponto. É com a pergunta, o que se vai fazer com essas horas dentro da escola? O que vai se fazer com esse jovem dentro da escola? O que vai oferecer? Porque, se for para simplesmente oferecer nada, a violência dentro da escola, o conflito dentro da escola, ele vai aumentar cada vez mais. Essa equação de eu vou estudar mais para ter um melhor trabalho, para ter mobilidade social, é válida sim, também faz parte. Mas eu acho que a academia, a escola, que compartilha o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, ela tem que se encantar mais. Né? É preciso ficar mais seduzido com esse saber que está ali. A gente não está conseguindo fazer com que nossas crianças, adolescentes e jovens gostem de aprender coisas. O que você acha dessas escolas onde o aluno pode escolher qual matéria ele vai aprender? Só deixar o aluno escolher disciplinas que ele gosta e que ele não gosta é um desperdício. A possibilidade de você ter um repertório largo de disciplinas e que elas sejam oferecidas assim, que as pessoas tenham contato com essas disciplinas por meio de uma situação-problema, que essas disciplinas entrem como uma questão, faz com que elas possam aceder a conhecimentos que elas não tinham, repertórios que elas não tinham, e poder travar
uma outra relação com aquilo que parece infernal. Será que a gente não teria também que desenvolver o espírito artístico para trabalhar a dimensão estética e também o espírito político para trabalhar essa dimensão da organização social, etc., política? Acho que pensar assim, é só o espírito científico ou esse espírito científico está contemplando o espírito artístico, está contemplando a estética? Tem um texto do Norbert Elias que ele faz uma discussão, uma reflexão sobre quando, na história, teria havido o rompimento entre arte e ciência. Né? Ele parte do princípio que eles têm a mesma gênese, mas em algum momento da história, por conta dos processos de racionalização, criou-se essa cisão entre arte e ciência. Por isso que eu brinquei com a história do Da Vinci, porque naquela época sequer havia essa cisão. Essa pergunta não caberia lá, mas cabe muito aqui mesmo. Não pode ter uma escola do conhecimento científico, concordo com a professora, e uma escola do acolhimento. O hip-hop tem que ser reconhecido como cultura, mas não pode ser a coisa... Aquilo que a gente estava falando, né? Falando porque eu estou imaginando que a gente estava na mesma sintonia. Não pode ter o estereótipo da periferia. E se o menino negro, lá no Jardim Planalto, onde eu sou diretor de escola, quiser fazer como Milton Santos, ser um dos maiores geógrafos que o mundo conheceu, já que a gente teve um monte de geógrafos aqui, ele vai ser geógrafo. Me parece que as políticas de educação integral, elas aumentam o tempo de permanência desses jovens na escola, como se o Estado, quando eu estou falando, somos nós também, o poder público, nós também somos poder público, não damos conta dessas crianças, adolescentes e jovens nas ruas, nas praças, né? Nos clubes, nos CDCs. E aí a gente coloca todo mundo dentro da escola porque o Estado não tem condição. Eu sou daqueles que acham que tem muito tempo na escola, vocês me desculpem. Daquele jeito tem muito. Quando a gente fala em educação integral, né, fica-se logo um vínculo ao tempo. Mas a educação do ser humano é uma educação integral. E é uma proposta visionária, nesse sentido, a proposição de experiências do saber. No regular, a proposta é de oportunizar situações para que ele desenvolva tanto esse aspecto das disciplinas científicas, como também de oportunizar experiências teatrais, de leitura, tecnológicas, entre outros. É claro que implica em organizações dentro da escola e dentro de uma estrutura, mas isso é processual, né? Então, talvez nós estamos mudando a concepção agora, né, uma nova abordagem e propondo situações. Isso, a longo prazo, pode ser de um ganho magnífico. Eu costumo brincar que educação integral é uma contradição do termo. Por que é uma contradição do termo? Por que eu preciso adjetivar o termo educação? Né? Qual seria a outra educação que não é integral? Certo? Numa radicalização conceitual, é educação. Eu estou falando de educação. Como ela sempre esteve muito ligada ao tempo, se colocou o adjetivo integral para falar que era mais tempo para isso. A gente está fazendo afirmações contrárias hoje, que o companheiro falou ali. Não é mais tempo, mas é mais tempo, é mais espaços, é mais currículo e é mais sujeitos. Nossas crianças e adolescentes precisam compartilhar oportunidades de aprendizagem não só com os professores da escola, mas com os educadores das organizações sociais, com o povo na praça. Tem um grande amigo meu que fala assim, Alê, 8 horas na escola, se você não souber o que você faz, não é educação integral, é sequestro. É prisão. As crianças pequenas falam beleza, fica todo mundo ali. Mas os moleques 13, 12... bicho vaza, começa a pular. Se não tiver um currículo diversificado, se a meninada não vê sentido naquela proposta que está ali, a gente está correndo um risco de dar um tiro no pé de uma das ideias mais revolucionárias que a gente tem nesse país, que é a história da educação integral. Se a gente, enquanto educação, não fizer uma reflexão crítica a propósito do que efetivamente é essa parada. Por isso que eu falei no começo. É um embate ideológico. Todo mundo que está falando de educação integral não estão falando a mesma coisa.
Problemas complexos requerem soluções complexas, né? Não existem soluções mágicas para os problemas da envergadura que o Brasil tem enfrentado, até por ser uma nação ainda jovem. Então, a importância desses debates na universidade, trazendo gente das comunidades, é tudo que a gente sempre sonhou, é multiplicar isso cada vez mais. A gente, das bases da escola, a gente sempre cobrou que a universidade fosse um espaço de agregar esses vários agentes educativos, seja escola formal, seja um movimento social. Então, nesse sentido, acho que é fundamental. Você poder participar de uma roda de conversa aberta com pessoas que vêm de todos os lugares e que também são especialistas de educação, no sentido de que são essas pessoas que estão lá no cotidiano, na frente da batalha, vamos dizer assim, sempre fundamental.